Olá pessoal, professora Márcia aqui com vocês. Falar sobre Oceania novamente pode parecer um tanto maçante, mas eu resolvi gravar esse vídeo para fazer aqui uma espécie de revisão e trazer alguns assuntos relevantes sobre a Oceania. E eu realmente espero que esse vídeo contribua com os seus estudos. Então, bora lá? A Oceania é um continente formado por uma grande quantidade de ilhas. Esse continente possui uma área de aproximadamente 8.480.000 km², com uma população total de pouco mais de 40 milhões de habitantes e uma densidade demográfica considerada baixa, de apenas 3,6 habitantes por quilômetro quadrado. Esse continente é formado especialmente pela Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, mais alguns poucos países independentes, além de milhares de ilhas que constituem possessões estrangeiras. As ilhas da Oceania podem ser divididas em Melanésia, constituem ilhas localizadas mais próximas da Austrália, onde predominam povos de pele escura, de grupos negroides. Micronésia, conjunto de pequenas ilhas localizadas ao norte, muitas delas pertencentes aos Estados Unidos, como as Ilhas Carolinas, Marianas e Ilhas Marshall. Polinésia, conjunto de muitas ilhas distribuídas por uma grande área do Pacífico, incluindo Samoa, a Polinésia Francesa e o arquipélago do Havaí, pertencente aos Estados Unidos. Evidentemente que os países mais importantes nesse continente são a Austrália e a Nova Zelândia, devido a eles serem os países mais desenvolvidos do continente. Vejamos agora algumas situações relevantes sobre a Oceania. Ela está na região do Pacífico, cortada por uma linha que acompanha o meridiano de 180 graus, fazendo algumas curvas para evitar cortar áreas habitadas. É a chamada Linha Internacional de Data. Essa linha marca a mudança de data no calendário, sendo que, quando estamos à direita dessa linha, observando o mapa, nos encontramos 24 horas atrasadas de quem está à esquerda. Podemos destacar ainda as Ilhas Marshall, um estado que, de livre associado dos Estados Unidos, tornou-se independente em 1990. Nesse arquipélago encontramos o atol de Bikini. Ah, mas professor, o que é um atol? Atol é uma ilha oceânica em forma de anel, constituída por corais e algas. Pois bem, esse atol serviu de base para testes nucleares dos Estados Unidos entre 1946 e 1958. Atualmente, ele recebe indenizações dos Estados Unidos devido à contaminação pela radioatividade. Já a Polinésia Francesa, grupo de ilhas no Pacífico, também serviu de base para testes nucleares, só que da França, até 1996, no atol de Mururoa, quando a França assinou um tratado de proibição total de testes nucleares. Mas constata-se também danos ambientais nesse atol e protestos por parte da população local. Outro destaque importante é a Papua Nova Guiné, que é um país que divide uma ilha com o Irian Ocidental, ilha pertencente à Indonésia. É, portanto, uma ilha dividida em dois continentes, a Oceania e a Ásia. Trata-se de um país produtor e exportador de gêneros agrícolas tropicais, como cacau, café e coco, além de minérios como petróleo, ouro e cobre. Papua Nova Guiné foi colônia da Austrália, da qual se tornou independente em 1975. Outro destaque importante é a minúscula ilha de Nauru, posicionada quase na linha do Equador, com uma população de cerca de 12 mil habitantes, sendo 100% urbana e de alta renda per capita, que vive exclusivamente da exploração de suas jazidas de fosfato,
jazidas essas que estão em fase de esgotamento. E tudo que a população necessita é importado, incluindo água potável. Nauru é um país suspeito de realizar lavagem do dinheiro de atividades ilegais, como o da máfia russa. Pois é inacreditável que, em 21 km², e para uma minúscula população, existam mais de 400 bancos lá instalados. Observe o mapa. Podemos observar que a Oceania é um continente com grandes diferenças socioeconômicas, destacando-se a Austrália e a Nova Zelândia como países de primeiro mundo. No entanto, a maior parte das ilhas desse continente apresenta baixo padrão de vida. São dependentes economicamente de países como a própria Austrália, a Nova Zelândia, Japão, Estados Unidos, Reino Unido e França. As ilhas da Oceania destacam-se principalmente na produção e exportação de gêneros agrícolas tropicais e em atividades turísticas. Já a Austrália e a Nova Zelândia apresentam reduzido crescimento demográfico, elevada expectativa de vida e de IDH, além de reduzidos índices de analfabetismo e mortalidade infantil. Mas outros países como Kiribati, Papua Nova Guiné e Vanuatu apresentam indicadores muito diferentes. A Nova Zelândia é um país formado por duas ilhas principais, a Ilha do Norte e a Ilha do Sul, separadas pelo Estreito de Cook, que recebeu esse nome em homenagem a James Cook, que foi o primeiro europeu a navegar por suas águas. Seu relevo é montanhoso no interior, mas o litoral apresenta planícies estreitas. Esse país localiza-se no Círculo de Fogo do Pacífico, uma área instável geologicamente, sujeita a terremotos e erupções vulcânicas. Seu clima predominante é o temperado oceânico, ou seja, apresenta bons índices de chuva, invernos frios e verões amenos. A população neozelandesa é reduzida, não atingindo cerca de 5 milhões de habitantes, concentrados principalmente na Ilha do Norte. A população é predominantemente branca, de origem europeia, já que a Nova Zelândia foi colônia de povoamento do Reino Unido. A população nativa dos maores foi amplamente dizimada nesse processo de colonização, constituindo atualmente apenas cerca de 10% da população do país. A maioria da população é urbana, composta principalmente por adultos. O país apresenta um elevado índice de DH, com reduzidos índices de analfabetismo e mortalidade infantil, além de uma elevada expectativa de vida. A maior parte do PIB advém das atividades do setor terciário, ou seja, do comércio e dos serviços. Mas a base da economia são as atividades agropecuárias, destacando-se a criação de ovinos. A Nova Zelândia é exportadora de produtos como carne, lãs e laticínios. Na agricultura, destacam-se a produção de cereais e batata. Pode ser lembrada também a extração de combustíveis fósseis como petróleo, gás natural, especialmente o carvão na Ilha do Sul. Outra atividade não menos importante é o turismo, uma atividade que tem apresentado um bom índice de expansão atualmente. A Austrália é uma ilha de dimensões continentais, com uma área de cerca de 7.682.000 km². É cortada pelo Trópico de Capricórnio e localiza-se entre os oceanos Índico e Pacífico. Esse país é dividido em grandes estados e territórios. Observe o mapa. O relevo da Austrália é composto por cadeias montanhosas extensas, mas não muito elevadas, na porção leste estendendo-se no sentido norte e sul. A porção central é dominada por uma bacia sedimentar deprimida e o leste por um planalto cristalino antigo e algumas áreas montanhosas. De uma forma geral, as altitudes são modestas.
Próximo ao seu litoral nordeste, encontramos a maior formação coralígena do mundo, a Grande Barreira de Recifes de Coral, no Mar de Coral. O sudeste do país é dominado por clima temperado oceânico e floresta temperada. No norte, nordeste, domina o clima tropical, com florestas tropicais. No centro e oeste, encontramos regiões desérticas e semiáridas, com formações xerófitas e estepes, além da presença de rios intermitentes. Os principais rios Darling e Murray, perenes, são encontrados no sudeste do país. No sudoeste, o clima e a vegetação são mediterrâneos. A população do país atinge cerca de 25 milhões de habitantes. Essa população está concentrada no sudeste, área de clima mais moderado e de concentração das principais cidades e áreas industriais. Vale lembrar que no interior do país há vários desertos, os chamados outbacks, o que desfavorece o povoamento dessa região mais ao centro. Sydney é a maior cidade do país, mas a capital é Canberra. O país possui ampla maioria urbana, reduzido crescimento populacional e reduzidos índices de analfabetismo e mortalidade infantil. Possui também um dos mais elevados índices de IDH do mundo. Sua população é de maioria branca, de origem europeia, já que a Austrália também foi colonizada pelo Reino Unido. E o seu povoamento inicial utilizou o país como uma colônia penal. A população nativa dos aborígenes também foi violentamente dizimada, constituindo atualmente apenas 1,5% da população. Durante as Olimpíadas de Sydney, iniciou-se um pedido público de desculpas pelo que foi cometido no passado contra essa população, e, ao mesmo tempo, um processo de reconciliação e reconhecimento da importância e contribuição dos povos nativos. A Austrália é um país de primeiro mundo, com maior destaque para o setor terciário em sua economia, ou seja, para as atividades de comércio e serviços. No setor primário destacam-se as extrações de minérios como o ferro, no noroeste, o carvão, a bauxita, além do petróleo, para o qual ainda não há autossuficiência no país. O Mar da Tasmânia é uma importante bacia petrolífera e o Planalto Ocidental produz vários minérios. No norte e nordeste são importantes os cultivos de clima tropical, como é o caso da cana-de-açúcar. No sul e sudeste é importante a produção de cereais. A Austrália possui grande destaque com a pecuária, sendo um tradicional exportador de produtos de origem animal. Os rebanhos mais importantes são os de bovinos e ovinos. A Austrália é o país mais industrializado da Oceania. Seu parque industrial é diversificado, apresentando indústrias de bens de consumo e de base, além de desenvolver tecnologias de ponta. São elevados os investimentos em pesquisas tecnológicas, como, por exemplo, no ramo da biotecnologia. No desenvolvimento do seu setor industrial, foram importantes os investimentos de capitais japoneses, britânicos e norte-americanos, os quais acabaram por criar um forte concorrente para seus próprios produtos industrializados no mercado do Pacífico. A Austrália também é membro da Comunidade Britânica das Nações e do bloco da APEC, a Cooperação Ásia-Pacífico.
comercializando especialmente com Japão, Nova Zelândia, Estados Unidos, países europeus, tigres asiáticos e a China. Atualmente, um dos grandes problemas ambientais que tem afetado a Oceania, especialmente alguns pequenos países insulares como Tuvalu, tem sido o aumento no nível das águas oceânicas, em função do degelo das calotas polares. O efeito desse aumento no nível dos oceanos é de que algumas ilhas da Oceania estão desaparecendo debaixo da água, forçando alguns países como Tuvalu a fazerem acordos visando trasladar seus cidadãos para outros países, como a Austrália, quando seu território submergir completamente. Agora, alguns fatos interessantes sobre a Oceania. Por exemplo, na Austrália existem leis restritivas ao comércio e ao consumo de bebidas alcoólicas. Alguém só vai conseguir encontrar uma cerveja em uma loja licenciada ou em um bar. Além disso, é proibido consumir bebidas alcoólicas em lugares públicos. Já na Nova Zelândia, dar gorjeta é considerada uma falta de educação. Um dos animais mais distintos do mundo é natural da Oceania, mais especificamente da Austrália. Estamos falando do ornitorrinco, o animal que é o único mamífero ovíparo existente. O diabo da Tasmânia e o canguru são animais originários dessa região. Na verdade, eles só são encontrados na Austrália. A maior parte do continente é de formação vulcânica. Além disso, a atividade vulcânica é alta. Isso porque parte do continente está localizado no limite da placa tectônica do Pacífico. O continente da Oceania é o mais isolado do mundo e foi o último a ser descoberto pelos europeus. Isso porque o continente é afastado geograficamente pela imensidão do Oceano Pacífico. Um dos países do continente, a Nova Zelândia, tem em média 4,7 milhões de habitantes humanos. No entanto, a população de ovelhas do país é de 40 bilhões. Caso você visite o país, uma das paisagens mais comuns são os campos de ovelhas. Por hoje vamos ficando por aqui. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!